Boa noite, novamente. Estamos aqui com o Dr. Flávio Destro, que é o delegado-chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, né, doutor? Sim. E, primeiro, assim, agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco, para a gente falar da segurança pública. Segurança pública que, ultimamente, está bem assim, sempre teve, né, mas não é ultimamente. Mas acirrou assim, essas questões com esses atentados que estão acontecendo no país. Mas nós vamos deixar isso para depois, nós vamos entrar em outros assuntos. Mas antes de mais nada, todo mundo conhece, quem é da área jornalista, quem é da imprensa, todos conhecem o Dr. Flávio Destro, né? Mas algumas pessoas não conhecem. Então, quem é o Dr. Flávio Destro? Geraldo, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre bom quando a Polícia Civil é convidada. Eu digo que é prestar contas à população, né? Quando a Polícia Civil ela concede uma entrevista, quando ela aborda o seu cotidiano, o seu trabalho, ela na verdade está prestando conta para a população daquilo que ela faz. Então sempre é muito bom esse tipo de oportunidade, essas entrevistas, esse bate-papo para que a gente possa expor, né, aquilo que a Polícia Civil vem fazendo. Bom, eu sou delegado de polícia aqui em Minas Gerais há 21 anos, comecei minha carreira no ano de 2002, sou natural do estado de São Paulo, da cidade de Presidente Prudente, nascido, criado, estudei, me formei na faculdade de Direito lá e vim para cá após a aprovação no concurso público. E após o meu ingresso na Academia da Polícia Civil em Belo Horizonte, eu fui designado para a primeira comarca como delegado de polícia no sul de Minas, uma cidade chamada Machado, onde eu permaneci por 5 anos. Depois eu fui para Alfenas, fiquei pouco tempo em Alfenas, e dali a minha carreira ela deu um salto, né, porque eu passei a ocupar funções de chefia, né, estratégicas no interior do estado, começando por Ouro Preto, fui delegado regional em Ouro Preto por 4 anos e 5 meses. Depois eu fui ser delegado regional em Pouso Alegre, por mais 4 anos e meio. Em Pouso Alegre eu fui promovido ao último nível da carreira de delegado, que é delegado geral de polícia, e aí a partir de então eu passei a estar apto a assumir um departamento. E o primeiro departamento que eu assumi foi o 14º Departamento, sediado em Curvelo, um departamento que cuida de 4 delegacias regionais, possui 52 municípios, e lá permaneci por 3 anos e 4 meses. E de lá eu vim para Divinópolis, né? E aqui estou à frente do 7º Departamento, é um departamento importante, de destaque, né, dentro da estrutura da Polícia Civil. Temos 5 delegacias regionais, né, são 50 municípios que o 7º Departamento atende, e estou aqui há 3 anos e 8 meses já, né? O tempo passa bastante rápido. Passa rápido. Né? Parece que foi ontem que eu cheguei. Eu me lembro quando o senhor chegou, parece que eu fiz uma entrevista com o senhor, logo que o senhor chegou, né? E a gente tinha uma relação também que foi transferida, uma relação bem próxima do Dr. Ivan e com o Dr. Leonardo Pio, né? Grandes amigos, assim, a gente gostava muito dele. Gosta, né? Sim, são excelentes delegados. Eu gosto muito dele, a gente tem uma relação tranquila. Mas parece que agora a gente estava conversando ali, vou fazer uma fofoca, a gente estava conversando ali em off, ali, o senhor falou que já comprou terreno, já deu uma construída de casa aqui, parece que o senhor vai querer fincar raízes aqui também, hein? Olha, Geraldo, essa carreira, essa movimentação toda que eu te falei, em termos profissionais, ela foi muito boa para a minha carreira, né? Uhum. Essa movimentação toda, ela me proporcionou as promoções, né, todas as promoções possíveis na carreira de delegado, eu obtive por merecimento, né, muito em razão dessa minha disponibilidade em atender os convites, os chamados da minha instituição. Então eles precisaram de mim em determinado local para ser delegado regional, eu fui, depois em outro eu fui também, para assumir um departamento eu fui para Curvelo e depois eu vim para cá. Mas há um sacrifício muito grande no que tange a questão familiar, né, porque para todos esses lugares eu levei a minha família, né? Esposa e filhos. E isso fica meio nômade, né? Exatamente. E isso de certa forma, impactante, principalmente para as crianças, né, que crescem mudando de escola, né, trocando as amizades e etc. Então, dentro de uma análise familiar e profissional também,
eu busquei agora, nesse momento da minha carreira, conciliar as duas coisas. Então eu devo agora permanecer nesse eixo aqui, centro-oeste, região metropolitana, né? Que é uma região que dá para você... Bem próxima, né? Muito próxima, dá para você trabalhar dá lá. Pra até ir e vir, né? Ir e vir. Se não todo dia, pelo menos você consegue conciliar, consegue, né? É próximo, né? Por conta da distância. Então, em razão disso, nós elegemos Divinópolis, até por conta da estrutura. É uma cidade que oferece excelente condição no aspecto escolar, né? No aspecto educacional, no aspecto de saúde. É um comércio muito bom, né? Tem uma cidade polo, na verdade. Uma cidade polo que congrega aí 50 e tantos municípios, né? Ao redor. Exatamente. Né? Então ela traz uma condição muito boa para instalar a família, né? Então, em razão disso, chegamos à conclusão de que aqui, nesse momento da nossa vida, seria o local ideal para fixarmos. O futuro a Deus pertence, né? Mas os planos hoje, eles são esses, de permanecer. Os seus filhos têm que idade? A mais velha, ela completa 15 agora, no meio do ano, e a minha caçula agora, no final do mês, completa 11. São duas meninas. Está numa fase realmente de... E aqui tem universidade, está tudo tranquilo universidade, aqui, né? Bons colégios, né? Uma estrutura toda para que elas possam se desenvolver. E melhor do que ficar em Belo Horizonte, por ali, que ali cidade grande, já estou acostumado aqui. Tem as vantagens, mas realmente aquela característica boa de interior, o poder almoçar em casa todos os dias, quando não estou viajando a trabalho, eu almoço na minha casa todos os dias. Isso não você não conseguiria em Belo Horizonte, não. Belo Horizonte, o lugar não consegue. Eu costumo falar que o lugar mais distante aqui que você possa ir em bairro, questão de bairro, leva assim, tipo 40 minutos, 30 minutos, né? E no Rio, por exemplo, eu sou de lá, né? Estou aqui tem 25 anos, 25, 26. No Rio, você, por exemplo, o deslocamento, você ir de casa para o trabalho é 1h30, 2. Quando dá o trânsito encrenca... 1h30 para ir, depois mais 1h30 para voltar, né? Imagina, né? Quase metade do seu dia perdido no meio do trânsito, né? Eu quando vou lá, fico louco com aquele trânsito de tudo é distante, tudo é difícil. Exatamente. Aqui eu estou mais sossegadinho, eu gosto mais daqui, né? A sua escolha também foi muito acertada. Foi. Tranquilo aqui a gente. Mas, doutor Flávio, vamos aqui falar um pouquinho da questão da nossa pauta, né? Que agora a Polícia Civil teve algumas modificações, né? Na questão de atendimento, né? E parece que tem agora um plantão digital. Como é que funciona essa questão do plantão digital da Civil? A Polícia Civil, ela reúne algumas atividades que são exercidas durante o expediente. Então, é aquela atividade rotineira mesmo, né? De instrução de inquéritos policiais, realização de diligências, né? Então é oitiva na delegacia de testemunhas, vítimas, autores de crimes, um levantamento, né, dos investigadores na rua, de informações que sejam relevantes para as investigações. Então e a questão administrativa toda, né, trânsito, vistoria, carteira de habilitação, identidade. Mas paralelamente a isso, nós temos a atividade de plantão. Então no plantão policial, a delegacia ela fecha, mas o plantão policial está funcionando. E nesse plantão policial nós temos que ter ali um delegado de polícia, nós temos que ter ali um escrivão e 2, 3 investigadores para que as ocorrências, né, que aportam ali via Polícia Militar ou outras instituições de segurança pública possam ser recebidas, né, e nos casos em que é necessária a lavratura de prisão em flagrante, a equipe está ali da Polícia Civil para realizar a lavratura. Só que aqui no interior do estado, expediente e plantão são atividades que são desenvolvidas pelos mesmos policiais. Então, aquele policial que trabalha durante o expediente, em determinados dias, ele vai também trabalhar no plantão. São plantões puxados, plantões de 12 horas, né, ininterruptas, com a lavratura de diversos procedimentos. Então, para cada plantão que ele tira, em razão da carga horária limite que cada servidor possui durante a semana, ele folga 2 dias de expediente de trabalho. Então, se ele tira um plantão de 12 horas, ele fica 2 dias da semana de folga. E como o efetivo não permite uma escala mais folgada, chegou um tempo aqui que nós estávamos com os nossos delegados tirando cada um 5, 6 plantões por mês. Né? Ou seja, se ele para cada plantão ele tira 2 dias de folga, em razão da carga horária
que a lei impõe, né? Ele folga, então, 12 dias se ele tirar 6 plantões. Se o mês tem 20 dias úteis, então, durante o mês, apenas durante 8 dias úteis, ele estava na delegacia durante o expediente, né, fazendo os inquéritos policiais avançarem. Mas isso em razão da folga que ele tem direito, em razão da carga horária que a lei impõe. Então, tentando minimizar o impacto negativo dessa ausência do delegado, né, em grande parte do mês, na delegacia durante o expediente, a Polícia Civil criou a figura do plantão digital. Então, esse plantão digital em Belo Horizonte, existe uma central, né? Na verdade, hoje são 3 centrais, né? 2 em Belo Horizonte e uma em Montes Claros. Essa central, ela tem delegados, então, que atende a nossa área. É uma central, é a segunda central. Lá são 8 delegados por turno de trabalho, 8 de dia e 8 de noite, e 16 escrivães de dia e 16 escrivães à noite. Então, todas as vezes em que as ocorrências chegam aqui em Divinópolis, por exemplo, e aqui agora no plantão só tem investigador, o investigador recebe essa ocorrência, analisa a ocorrência, os materiais, as pessoas que foram apresentadas ali, e por videoconferência eles acionam o delegado e o escrivão em Belo Horizonte. E através do sistema de videoconferência, esse flagrante ele é realizado sem qualquer prejuízo para as apurações. Né? Abre ali uma câmera, um webcam, o delegado conversa com o conduzido, conversa com os policiais militares, com as testemunhas, né? Determina as providências que o investigador realizará aqui. Se for o caso de recolher ao cárcere, o delegado determina, tudo via videoconferência e de forma digital. Assinatura digital, assinatura em pad, né, igual a gente assina na carteira de habilitação, né, isso tudo é feito eletrônica, né? É eletrônica, né, isso pode ser feito à distância. Então, com isso, os nossos escrivães aqui de Divinópolis e os nossos delegados, eles não concorrem mais aos plantões. Então, eles não precisam mais folgar. Então, agora, todos os dias, aqui na área do 7º Departamento, em todas as delegacias, durante o expediente, pode ir na delegacia que o delegado vai estar lá, ele e toda a sua equipe. Dependendo da internet, a internet tem que funcionar, Tem que funcionar, mas ele, durante o expediente, vai estar lá, o cidadão ele será atendido pelo delegado. É claro que no mês em que ele estiver de férias, né, ele vai se ausentar, mas vai ter alguém respondendo no lugar dele. Então isso otimizou demais o nosso efetivo. Há algumas questões ainda a serem alinhadas, como todo projeto no início, ele sofre algumas modificações, atualiza uma coisa aqui, outra ali, com o dia a dia, você vai encontrando alguns gargalos que você vai solucionando, isso é natural numa mudança de processo tão profunda como essa, né? Mas as coisas estão evoluindo, elas estão indo bem, e a tendência é só de melhora, daqui para frente. Doutor Flávio, até vou pedir para o senhor de vez em quando só dar uma olhadinha para a gente tirar a câmera da televisão. É que a gente está conversando. Não, o povo daqui a pouco tem razão. Ô, doutor Flávio, outra coisa também que teve uma mudança, né, que a gente, até fui surpreendido agora que minha esposa precisou tirar a carteira, eu estava pensando que era lá se reportar ao Detran, agora se reporta ao UAI, né? Foi um convênio que vocês fizeram? O que acontece? O Detran ele está em processo de transferência da estrutura da Polícia Civil para a Secretaria de Planejamento do Estado, Planejamento e Gestão, a CEPLAG, né? Está sendo aprovada na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, porque o Detran ele está dentro da estrutura da Polícia Civil em razão de uma previsão constitucional da Constituição Mineira. Então está tendo uma proposta, está tramitando uma proposta. Mas parece que no Rio também é assim, né? Na verdade, o único Detran que a Polícia Civil administra é Minas Gerais. Os outros estados todos já não é mais. É independente. Já são ou autarquia, ou foram transferidos para outras secretarias, né? Em que pese o Detran prestar o melhor serviço em Minas Gerais, comparando com os demais estados da federação. E isso é em termos de pesquisa de opinião pública, estudos, né? É um trabalho que o Detran aqui faz referência em termos de modernização, acesso aos serviços via internet, acesso online, a maioria dos nossos serviços. Então, em razão dessa tramitação, o Detran ele vai deixar de fazer parte da estrutura da Polícia Civil e ele vai passar a fazer parte da estrutura da CEPLAG, né? Nesse processo de mudança... Então está em transição, né? Está em transição, né? Está, na verdade, iniciando esse processo. E como início do processo, nos municípios onde existem os UAIs, no caso de Divinópolis tem o UAI, né?
e o AI ele é vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, os serviços do Detran eles já estão sendo migrados para o AI, principalmente aquele serviço administrativo, como transferência de veículos, primeiro emplacamento, né, uma comunicação de venda, né, a baixa da comunicação de venda, uma segunda via de CRV, né, uma remarcação de chassi, uma remarcação de motor. Então, esse trabalho hoje, essa prestação de serviços aqui em Divinópolis, em alguns outros municípios, ele passou a ser, a partir do dia 20 agora de março, prestado pelo AI. Né? Então, nesses casos especificamente, o cidadão ele não vai mais procurar a delegacia, ele vai procurar o AI, e lá no AI ele vai fazer um agendamento, que pode ser online, né? E no dia e hora em que ele agendou, ele será atendido para a realização daquele processo que ele esteja necessitando. Então, esse processo ele se iniciou agora e deve, né, sendo aperfeiçoado, né, se efetivar mesmo daqui a um tempo. Doutor Flávio, a gente, quando fala de segurança pública, algumas pessoas têm até dificuldade de entender, né, os papéis dos órgãos de segurança pública, né, que no caso é a civil, né, a militar, né, o bombeiros também está incluído na segurança pública, né, mas cada um tem o seu papel. Polícia Penal. A Polícia Penal, né. O papel da Polícia Civil é um papel diferente, é de investigação, o judiciário, sim, né? De investigação. E nesse contexto, assim, até queria ver com o senhor o seguinte, algumas das perguntas. O índice de homicídio, né, como é que está 2023, tem já esse levantamento? 2023 com relação a 2022. Você tem alguma... Olha, até março, final de março, ali por volta do final de março de 2023, comparando o mesmo período com o ano passado, nós tivemos um leve aumento, uhum, né? Um pequeno aumento de homicídios nesse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2023, comparando com o primeiro trimestre 2022. De 2022. Mas é importante que a nossa região, ela vem num histórico de anos anteriores de queda desses índices, né? Nós tivemos alguns picos, né, em anos anteriores, e com o passar do tempo, em razão do trabalho integrado, né, da dedicação de todos os funcionários e servidores, né, dos órgãos de segurança pública, dessas, né, que você citou, Polícia Civil, Militar, Ministério Público, Judiciário também, que tem participação fundamental nesse processo todo, né? É o sistema de justiça criminal como um todo. Esses índices eles foram sendo reduzidos ano a ano, né? Então, temos índices razoáveis de criminalidade na nossa região, em que pese, né, o poderio econômico da nossa região, que, né, isso é uma questão que influencia, né, na segurança pública, né? Então, mesmo numa região próspera, né, como é a região do centro-oeste do estado, os nossos índices eles estão sob controle. Não há nada aqui que justifique, né, uma preocupação, além da preocupação cotidiana de todo cidadão, né, mas não há uma sensação de insegurança por parte da população, porque as instituições trabalham muito, se dedicam demais. A Polícia Civil, aqui no 7º Departamento, em específico, o 7º Departamento é um dos departamentos mais produtivos do Estado. Isso em números, em relatórios de produtividade que a nossa Superintendência de Inteligência e Informações produz, né? Então o Departamento de Divinópolis ele vem sendo destaque frente a outros departamentos, né? Em razão da sua alta produtividade. São centenas e centenas de inquéritos policiais concluídos e remetidos à justiça. Seu pessoal está ajustado à questão do número de policiais, eu digo policiais, investigadores, né, peritos, porque algum tempo atrás eu fiz uma entrevista com, eu não me lembro se era com o Dr. Leonardo Pio ou com o Dr. Ivan, e na época havia um déficit, um pouco de déficit, né, com relação a ter novos investigadores, o efetivo. Como é que está isso agora? Olha, igual ou até um pouco pior. Por quê? Porque aconteceram aposentadorias, né? Tivemos, infelizmente, casos
de falecimento de servidores, especificamente falando da cidade de Divinópolis. Transferência de outros, né, o que é normal, né, no serviço público. Mas nós temos notado que esse déficit de pessoal na Polícia Civil é um déficit histórico, né, não é um déficit de agora, né, nem do ano passado, é um déficit de décadas, né, que a Polícia Civil enfrenta em relação ao seu efetivo. Mas o que nós temos observado é um empenho do atual governo em minimizar esse nosso déficit, né? Nós tivemos aí anúncio, tivemos agora, no ano passado, o ingresso de diversos servidores, já houve autorização do governo para a convocação de excedentes que foram aprovados fora do número de vagas lá no concurso, mas que foram aprovados, né? Mas que agora, surgindo novas vagas, eles serão convocados, né? Eles serão nomeados pelo governo, né? Mais de 500 novos policiais já agora no primeiro semestre, entre delegados, investigadores, peritos, escrivães também. Então a tendência é que isso realmente melhore um pouco, né? Mas é uma questão difícil que nós enfrentamos em relação ao nosso déficit pessoal, é verdade. Eu não sei se acontece a mesma coisa na Polícia Civil do que acontece efetivamente na Polícia Militar. Porque segunda-feira nós entrevistamos aqui o Coronel Emerson Lino, né, comandante da 7ª Região. Até é engraçado que o senhor é 7º departamento, ele é 7ª região. Porque a área ela é integrada. Né? Ela é integrada. Então, chama 7ª RISP, né? 7ª Região Integrada de Segurança Pública. Tá. Então, essa nomenclatura ela é igual entre Polícia Militar e Polícia Civil. E aí, conversando na entrevista com o Coronel Emerson, ele colocou uma questão também que é da importância dos convênios que são formalizados entre a Polícia Militar, no caso, ele falando, né, e o poder público, por exemplo, o Executivo. Municipal. O Executivo fornece algumas mão de obra dentro de uma parceria, né, dentro de um convênio, e que isso possibilita para que a Polícia Militar, no caso, liberem pessoas, homens militares, né, os militares, que executam algum serviço burocrático, internamente, que eles vão para o campo, né? Na Civil também tem esse convênio? Sim, temos. Em todas as nossas unidades aqui do 7º Departamento, nós possuímos convênios com os municípios, né? E esses convênios, eles prevêem a cessão de alguns funcionários para exercício de funções administrativas, né? E isso é verdade, libera policial para trabalhar na rua, que é onde ele deve estar, né? O policial, na investigação, no caso da Civil, exatamente, né? Ele tem que estar na rua. Né, o escrivão ele está no cartório dele fazendo a gestão ali do inquérito policial, mas o investigador ele precisa estar na rua. Né, o delegado de polícia ele precisa, né, entre diligências em campo, ele precisa, né, no cartório, junto ali à inspetoria, ao escrivão, realizando as diligências e cumprindo as determinações ali da justiça. Mas esse suporte dos municípios, através do convênio, seja cedendo servidores, ajudando com equipamentos, manutenção de equipamentos, manutenção de viaturas. Vocês também podem receber emendas, né? Emendas parlamentares, receber emendas, né? E recebemos emendas, né? Os nossos parlamentares, né, aqui da região, eles sempre estão contemplando a Polícia Civil com emendas, né, para aquisição de viaturas, aquisição de armamentos, né? Recebemos agora recentemente vários computadores, mobília, armários, cadeiras, mesas, que foram distribuídas em todas as nossas delegacias aqui do 7º Departamento, de toda essa área, tudo através de emendas parlamentares. Então, essa parceria, ela é fundamental, né? O dinheiro público sendo muito bem gasto, né, com a segurança retornando para a população. Retornando para a população, né? As polícias, quando elas estão mais bem estruturadas, mais bem aparelhadas, certamente elas conseguem melhorar a prestação do seu serviço. Então isso a gente se deve muito em razão dessas parcerias, seja com o Executivo Municipal, o Legislativo Municipal, que também nos ajudam com a indicação de emendas. Os vereadores, eles fazem indicação de emendas para a Polícia Civil, né? E os nossos deputados, né? Sejam eles estaduais, federais, agora, né, também que nós temos um representante no Senado. Então, para nós, em termos de emendas, o cenário ele é muito bom. Ele é muito bom. Que bom. Que bom que eles continuem mandando emendas, né? Sim. Que é importante.
Dentro dessa questão do homicídio, eu fui assim instado a estar perguntando para o senhor, algumas pessoas pediram para fazer pergunta. Tem alguns crimes que ocorrem que a sociedade fica assim ali clamando pela resolução, pela ter uma resolutividade com relação à investigação, né? Então, houveram 2 crimes recentemente, assim, e até nós falamos antes, vou abrir um parênteses aqui, do quanto a população está doente, né, da prática de delitos graves, delitos hediondos, como aquela menina, uma jovem, né, que foi morta e teve o corpo queimado, né, e um engenheiro que foi até vizinho aqui de Vinícius, que num posto ali de gasolina ele foi executado. Então, eles clamam por essas resoluções, ter resolutividade às investigações da Polícia Civil. O que o senhor pode falar para essas pessoas assim como é que está o andamento disso? Claro que tem o sigilo, né, para não atrapalhar, não pode ficar toda hora informando para a imprensa ou informando como é que está uma investigação que atrapalha, né? Mas o que o senhor pode falar com relação a isso? Você disse muito bem, né? Hoje a sociedade ela tá doente, né? A gente vê esses casos, né, de saúde mental, né? Essa rede social, ela é boa para tanta coisa, mas é ruim para tantas outras, né? Eu não sei se é boa ou é mais boa do que a gente não consegue ruim, isso, tá? Porque tanto essa questão de fake news, de divulgação de notícias falsas, isso é uma doença, né? Então a gente precisa filtrar muito aquilo que a gente vê, principalmente aquilo que a gente repassa, porque eu não posso impedir que alguém me encaminhe uma notícia falsa, mas eu posso não encaminhar novamente, né? Eu acho que nós temos que ter essa consciência. Se você não consegue checar se aquilo ali é verdade, então não envia, né? É uma coisa que a gente precisa estudar, a gente precisa, né, preparar, porque essa questão de divulgação de notícias falsas tem trazido um prejuízo gigante para a sociedade, né? Em todos os temas e em todos os assuntos. Mas em relação às investigações, de fato, não há como detalhar por conta do necessário sigilo, né, que essas investigações exigem. São investigações complexas, né, mas são investigações em que a Polícia Civil ela consegue avançar, né? São investigações em que a Polícia Civil ela certamente dará respostas, né, no momento oportuno, né? O trabalho da Polícia Civil de investigação, principalmente quando nós estamos tratando de casos de homicídio, é um trabalho complexo, é um trabalho mais lento, né? Uma investigação de homicídio propriamente dito, nesse caso, por exemplo, né, que você citou do engenheiro que foi covardemente assassinado, né? É um trabalho complexo, né? Uma infinidade de diligências que são realizadas, né, que levam algum tempo. Então isso precisa, a investigação ela precisa amadurecer, né, e no tempo certo, quando ela estiver madura o suficiente, né, para que a gente peça prisão de um suspeito, que passa a ser, né, comprovadamente passa a ser autor do crime, né, quando isso estiver amadurecido, né, quando as apurações, né, estiverem robustas mesmo, as provas, né, estiverem robustas, certamente haverá coletiva de imprensa, né, onde os detalhes da investigação poderão ser fornecidos, né, onde questões poderão ser discutidas ali com a imprensa e com a população em geral, né? Uhum. Mas é importante que as famílias, principalmente, que são as que mais sentem, né, é importante que elas saibam que a Polícia Civil está trabalhando muito. Ela está se dedicando muito, em tempo integral nesses casos, para que a gente possa dar uma resposta o quanto antes, né? O caso da moça, né, que foi encontrada aí carbonizada, né? Houve o reconhecimento da família, mas ainda assim, em razão, né, do estado em que o corpo foi encontrado, fizemos... O reconhecimento, desculpa interromper o senhor, mas o reconhecimento ele só passa a valer efetivamente que é aquela pessoa que a família reconheceu a partir de resultados técnicos, né? Dependendo da condição do corpo, não tem dúvida do reconhecimento, né? Mas nesse caso especificamente,
em razão do estado que o corpo foi encontrado, a probabilidade de ser ela é muito grande, mas nós não temos a certeza. Então, quando você não tem a certeza, você precisa de uma prova técnica. Todas elas são. Uma prova, vamos trazer assim, científica de DNA. Então, o exame de DNA, ele vai colocar uma solução nisso, né? Vai dizer se é de fato a moça. Então, nós estamos aguardando. Foi feita a coleta do material, foi enviado ao Instituto de Criminalística de Belo Horizonte. Que é da Polícia Civil também, né? Que é da Polícia Civil, né? Que é onde se realizam os exames de DNA nas investigações criminais. E esse exame ele está lá para ser realizado. Então, tão logo esse exame seja realizado e o laudo seja entregue, nós iremos ter a certeza de ser ou não a moça. Mas tudo indica que né? Apenas será a confirmação, né, da identidade dela. Doutor Flávio, no caso do rapaz aqui do posto, o engenheiro, esqueci o nome dele, porque também existem muitas ilações a respeito, né? As pessoas têm algumas ilações, alguns boatos, né? E é a mesma coisa, ilações, de que teria um funcionário, que seria um ex-funcionário. Então, isso circulou aí, e as pessoas, eu particularmente estive lá, né, no processo também. Eu não sou policial, mas a gente dá uma desinvestigada. Faz parte do nosso... Sim. Do DivNews tem essa linha. Então, o pessoal falou isso, mas já se falou lá que não é. Pode falar alguma coisa sobre isso ou está sigiloso mesmo? Tá sigiloso mesmo. Nenhuma hipótese ela é descartada, né? Nós trabalhamos com diversas hipóteses e conforme a investigação avança, você vai excluindo uma, você exclui a outra, né? As investigações, quando muito complexas, elas são assim, a gente inicia com uma série de hipóteses, né? E conforme a investigação avança, uma hipótese afasta, né? A outra vai afastar, até que a gente consegue... outra aproxima. Exatamente, aquela suspeita passa a se confirmar, e aí você vai, dependendo do que exige a investigação, realizando determinadas diligências para chegar naquele resultado ali, né? Agora, a gente precisa ter muita preocupação, e aqui um caso recente que movimentou muito a cidade, daquele segurança que foi morto, né, numa festa. Ah, sim, né, nós tivemos até a coletiva daquilo, né? Tivemos uma coletiva, né, que foi, né, divulgado aí que ele teria sido morto por conta de um soco que ele levou na altura da garganta, com um soco inglês, né, e aquilo gerou uma revolta, e lá nós vimos no final que aquilo não existiu, né, então é assim que a Polícia Civil precisa trabalhar. A Polícia Civil ela não se manifestou antes do tempo. Eles foram até meio massacrados, né? Não, exatamente. As pessoas, né, às vezes... A Polícia Civil, deitou para a Civil. Elas precisam entender, a Polícia Civil ela não investiga levando em consideração cor da pele, condição econômica, ela não leva em consideração a raça, se é do sexo masculino ou feminino, se é criança, jovem, adulto ou idoso. Isso não importa para a Polícia Civil. Nós estávamos diante de uma investigação criminal. E a investigação criminal, ela precisa ser levada com muito critério, né, para que a gente não cometa injustiças. São vidas, né? São vidas, exato, da que perdeu e do que está sendo acusado. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, muita responsabilidade. Então a Polícia Civil, nós estamos citando aqui um caso, né? Ela foi criticada porque ela não divulgava notícias, ela não confirmava nem desmentia a suspeita, mas é porque ela não podia fazer isso. A investigação não estava madura, foi o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Ela não estava amadurecida, né? Ainda aguardávamos a conclusão de laudos periciais, de entrevistas, né? De diligências de campo e etc. Quando isso tudo foi possível, a investigação ela amadureceu, nós solucionamos e aí nós convidamos a imprensa, né, para uma coletiva para que a população fosse informada. E não foi nada daquilo, né? Então, olha só como é importante a população aguardar a Polícia Civil concluir a investigação. Essa investigação ela vai se encerrar em algum momento, né? Então, é acreditar que a Polícia Civil está envolvida de forma séria, de forma responsável na solução dos crimes. E eles irão, nós iremos encontrar a solução para eles, né? Só que ela precisa... É questão de tempo, né? É questão de tempo, exatamente, é questão de tempo.
Doutor Flávio, a delegacia aqui hoje, você está com quantos delegados? Eu tenho a doutora Adriana, que é de homicídio, né? Doutora Adriana é estelionato, fraude, né? Estelionato, não, homicídio, não, desculpa, errei. Homicídio é o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, né? Doutor Marcelo, que era do trânsito, né? Era do trânsito. Agora no trânsito está o doutor Anderson, que ainda, embora essa transição esteja acontecendo para o AI, mas nós temos ainda boa parte ainda sendo executado pela Polícia Civil. Então, o doutor Anderson, os crimes de trânsito, isso tudo continua com a gente, né? Então, nós temos o doutor Anderson. Delegacia de mulher, quem foi para lá no lugar da doutora Goretti, que ela aposentou, né? A doutora Goretti, ela está afastada aguardando a publicação da aposentadoria. A doutora Flávia, que estava aqui, ela foi removida para Juiz de Fora. Nós recebemos agora, há algumas semanas, a delegada nova de mulheres que nós temos aqui atuando na cidade. Qual é a doutora Franciele, que chegou agora para atuar aqui na Delegacia de Mulheres, vindo da região metropolitana. Já está movimentando, já está fazendo visitas. Tem a doutora Ana Paula, né? Não, a doutora Ana Paula, há algum tempo, ela foi removida para Belo Horizonte. Ela está em Belo Horizonte agora? Está em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então, tem um delegado que é o Doutor Marco Antônio. Marco Antônio era da cidade da minha cidade que eu nasci, não, que é da minha família lá. Ele é de Raul Soares. Raul Soares, ali na região perto de Governador Valadares, é Caratinga. A região de Caratinga, Ponte Nova, ali, Rio Casca, né? A região de Caratinga ali, exatamente. Ele é de lá, então a família dele a gente se conhece, né? Não, é um grande delegado, né, experimentado, né, tem muito tempo de carreira e é muito produtivo, como são os demais também. Todos nós delegados aqui se produzem muito, é o que, inclusive... No total são quantos delegados? Hoje tem o doutor Cleovaldo, que é o nosso delegado regional, e temos mais 7, né, que estão trabalhando aí nas pastas, né, distribuídas em homicídios, entorpecentes, furtos e roubos, crimes patrimoniais, trânsito, etc. Eu até preciso estreitar um pouco os laços com o doutor Cleovaldo, que eu nunca conversei com ele. Não, ele precisa vir aqui, tá? É um grande delegado regional extremamente competente, dedicado, tem uma carreira longa na polícia, foi escrivão de polícia por 10 anos, né? Inclusive, quando eu comecei minha carreira de delegado, ele foi meu escrivão de polícia, nos conhecemos há muito tempo, né? E depois ele foi aprovado no concurso de delegado em 2007, em 2007, 2008, ele ingressou na carreira de delegado e vem desenvolvendo uma carreira brilhante. Foi delegado regional em Itajubá, né? E agora é delegado regional aqui, né? Muito experiente, né? De um trato muito fácil, muito acessível, né? Então, é uma grande figura que realmente merece que o Divinews o entreviste. Vou fazer isso. Vou seguir sua pauta. O doutor, destro ou destro? Destro. Flávio Destro. Flávio Destro. Acho que eu estava falando destro. Destro, exato. Doutor Flávio, embora exista uma recomendação a nível de Estado, né, que eu tive conversando, inclusive, se a Érica estiver vendo, um abraço para a Érica. Nossa assessora aí de comunicação. Sétimo departamento. Aí a Érica me deu uma dica, falou, não pode falar sobre isso, eu vou falar assim. E aí, sobre a questão, doutor, a questão desses últimos atentados, não que a Polícia Civil era totalmente diferente da Polícia Militar, né? A Polícia Militar era mais preventiva de policiamento, né? A Civil é mais de investigação judiciária. Mas o que o senhor pode falar a respeito desses últimos acontecimentos? Qual é o papel da Polícia Civil? É o papel de investigação, né? Como em outras modalidades criminosas. De fato, nós estamos orientados que haverá uma manifestação da instituição, né, através dos órgãos superiores, para tratar desse assunto, mas em razão da importância, né, hoje é o que você mais verifica em grupos aí, é a questão dessas escolas e tal. Certamente a Polícia Civil ela está fazendo um trabalho... Ela fica no investigativo... Ela está fazendo um trabalho que lhe compete, né, que a Constituição Federal atribui a ela, que é a investigação criminal. A Polícia Civil ela está, sim, se envolvendo profundamente nisso, e aquela questão, né, dos resultados, aquilo que efetivamente está sendo feito, certamente a população tomará conhecimento, né? Mas é óbvio que isso
mexe com todos nós, né? É uma questão muito sensível, né? Que Muito. mexe com todos nós. Crianças, né? Principalmente quando envolve crianças, né? Está tendo uma movimentação, foi até criado um grupo no WhatsApp, um grupo enorme de mães, que estão todo mundo muito preocupado, né? Com do imprevisível, porque está acontecendo de loucura, pessoas. Eu particularmente acho, nós divulgamos também, mas até tem alguns loucos que eles querem a exposição, não importa de que forma, né? Então, quando você coloca um criminoso, às vezes dá holofote para um criminoso, para ele é a glória, né? Então é mais fácil a gente não dar esse holofote e não publicar, como a Globo já criou um protocolo sobre isso, a TV Globo, assim como a CNN, algumas grandes mídias, né, nacional, de não citar nome e nem iniciais, e muito menos exibir o local, e muito menos exibir a imagem do delinquente, do criminoso. Eu acho que isso é um caminho para não incentivar os malucos que querem aparecer fazendo esse tipo de coisa, cometendo crime. São perfis doentios, né? Perfis doentios. E voltamos a falar daquela questão de rede social, né? Aí você depois vai verificar a rede social dele inundada de ataques racistas, né? Ataques de toda a ordem, né? São pessoas realmente doentes. E a Civil tem, desculpa interromper, doutor, a Civil tem um departamento de investigação cibernética, não tem? Tem, né? Nós temos um departamento em Belo Horizonte, e dentro desse departamento existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, né? Ou seja, são delegados, investigadores, escrivães, que têm um alto preparo, né, na apuração e na investigação de crimes cibernéticos, né? Porque precisa de muito conhecimento de informática, de sistemas, etc. Tudo aquilo que envolve o crime digital. É um crime da atualidade, né? Uma fraude aí que você sofre no seu aplicativo de banco, por exemplo, né? Piques, né? Ofensas ou ameaças através de redes sociais. Então é uma investigação muito específica, né, essa cibernética, e nós temos uma equipe especializada em Belo Horizonte, que na verdade dá suporte para todos nós. Então, quando nós também temos investigações aqui em andamento de crimes cibernéticos, em que em determinados momentos nós recorremos à expertise, né, ao know-how deles em Belo Horizonte, para que eles nos auxiliem. Isso dá muito certo, essa parceria, ela sempre funciona muito bem. É importante isso. Bem, doutor Flávio Destro, nós estamos aqui temos tempo ainda, mas estamos com o tempo também avançando. Alguma coisa que o senhor queira colocar mais do que a gente já conversou aqui? Olha, mais uma vez eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? É sempre bom a gente poder conversar com a população, né? Apresentar a ela aquilo que a Polícia Civil está fazendo. Que isso possa se repetir novas vezes. Está aberto, na hora que o senhor quiser, você pode. Porque isso para nós pode, até acontecer um assunto específico, você fala, Geraldo, posso ir aí hoje? Vamos lá. Disso aí. Mas que a população ela participe da segurança pública, né? Eu acho que o recado que eu gostaria de dar é isso, que a população ela participe junto com as forças de segurança pública, do sistema de justiça criminal, né? Fornecendo ali uma informação relevante. Nós temos o Disque Denúncia 181, que é uma ferramenta extremamente eficaz que as polícias, elas utilizam, né? Não precisa se identificar. Não precisa se identificar, o sigilo ele é absoluto, né? É claro que essa ferramenta ela não pode ser utilizada para você falar mentiras, para você inventar... De forma leviana, que também tem a punição pela lei, usar né? a ferramenta para atacar pessoas, né, de forma leviana. Mas para quem está bem intencionado, para quem tem uma informação relevante, para quem tem uma denúncia relevante a ser feita, existe esse instrumento, essa ferramenta, que é o Disque 181. As pessoas podem ligar, elas terão a identidade preservada, no mais absoluto sigilo. Isso auxilia demais as forças de segurança pública na apuração de crimes, na prevenção de crimes, né? Essa ferramenta ela precisa ser utilizada com responsabilidade. Quando utilizada com responsabilidade, ela é muito eficaz, né? Então a população pode nos procurar também, caso tenha alguma informação, né? Pode nos procurar, que nós também iremos manter o sigilo, né? Não há necessidade das pessoas se preocuparem com isso, porque a Polícia Civil ela garante sigilo, né? Das pessoas que nos procuram com informações relevantes, né? Então que cada um também possa fazer a sua parte, cuidar da sua casa, né? Cuidar dos seus filhos, né? Cuidar
dos seus objetos de valor, dos seus veículos nas ruas, né? Porque, infelizmente, não é uma realidade daqui, é uma realidade, né, de todos os lugares. Existem criminosos soltos aí, né, que estão esperando uma oportunidade para furtar um relógio, para roubar um celular, né? Então que as pessoas realmente também se cuidem do seu patrimônio, né? Também tem a responsabilidade com a sua própria segurança, com a sua própria segurança, né? Você não pode dormir com a sua casa aberta, porque pode entrar alguém lá, né? Então você tem que fechar a janela, você tem que trancar a sua porta, você não pode deixar seu carro no meio da rua com os vidros abertos e com um objeto de valor lá dentro, né? Você também precisa se precaver, você também precisa auxiliar as forças de segurança pública no combate à criminalidade. Tem um devido cuidado, né? É igual, eu vejo assim, às vezes as pessoas chegam de carro e até para se despedir na porta, aí fica aquela conversa e tá tarde da noite e a pessoa conversando ali é o momento ideal, exato, né? Eles esperam sempre essa brecha, né? Então quando a gente diminui, né? Quando a gente se cuida mais, essas oportunidades elas vão diminuindo, né? Então é uma forma muito interessante de você ajudar as instituições de segurança pública. Se ajudar, elas ajudam. Não, se ajudar, você ajuda todo mundo. Verdade. Não é? Doutor Flávio Destro, obrigado, tá, pela sua presença, disponibilizar seu tempo. Tá? Eu que agradeço. Tá aqui a gente conversando numa hora dessa, outro dia tá em casa. Muito bom, de forma alguma. Você estaria em casa vendo novela? Ou... Não, novela eu não vejo, não. Eu estaria ali vendo filme. Vendo filme, né? Vai entrar daqui a pouco no jornal, hein? Futebol, eu gosto de futebol. Eu já não gosto. Futebol, esporte em geral, eu gosto de jornal. Eu gosto de jornal, né? Jornal também gosto de assistir. Todos os telejornais eu gosto de ver. Isso é bom. Então, obrigado, gente. Obrigado aí pela audiência, tá? Muito obrigado. Grande abraço. Boa noite a todos. Tá bom?